Crianças, boa tarde grupo, bem-vindos a mais um dia de atividades. Hoje, quarta-feira, dia 21 de julho, nós vamos continuar com as nossas avaliações e vamos começar pela prova de geografia, que é a avaliação que a gente tem para hoje, certo? Então vamos prestar atenção, porque para cada avaliação, com exceção de português e matemática, eu coloquei as páginas do livro para que vocês consultem. Esses exercícios inclusive foram feitos. Vocês recorrem ao livro, fazem leitura, vê o que foi feito para auxiliar aí na resolução das questões. Então, ó, aqui em cima já tem o cabeçalho com o nome da escola, a sede de vocês, a data de hoje. Nesse espaço, escrevam o nome de vocês completo com letra legível. Assim como usem letra legível em toda avaliação para quando for ser corrigida, não se perder nenhuma questão. Então, vocês vão escrever o nome do estado e a cidade em que você mora, né? Quando a gente estudou divisão política do Brasil, a gente viu que o Brasil é dividido em estados, regiões. Dentro dos estados nós temos as cidades. Então, você bota o nome da cidade onde você mora e o estado. Na atividade 2, a que região seu estado pertence? Quando a gente estudou as 5 regiões, nós estudamos a região em que a gente mora. Observe o mapa para responder as questões abaixo. Então, a gente tem aqui a divisão geográfica das 5 regiões, que são região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. A região norte compreende os estados de Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, o Amapá, o Pará, não é? Então, isso aqui é todos esses estados são da região norte. Vamos para a região nordeste, que é a nossa. Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Ceará, Piauí, são 9 estados que compõem a nossa região. A região centro-oeste está aqui localizada, onde nós temos Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e o estado de Tocantins, certo? Então, no mapa lá do livro de vocês, em algumas dessas páginas, vocês vão ver as divisões geográficas e vão ver que estados compõem cada região, certo? Aí vamos para as questões. O que nós vamos fazer com este mapa? Vocês vão pintar cada região de uma cor e completar a legenda com a mesma cor. Ou seja, na legenda, se você pintou a região nordeste toda de vermelho, na legenda onde tiver, se lá no mapa você pintou a região nordeste de uma cor, você vai completar na legenda com a mesma cor. Você pintou a região nordeste de amarelo, na legenda, lá no quadradinho, está da mesma cor. Na letra B, e você faz isso com as demais regiões. Para cada região você vai utilizar uma cor, tanto dentro do mapa como na legenda, certo? Na letra B, quantas e quais são as regiões existentes no Brasil? Você vai nomear, né? Se você for esperto aí na legenda, já tem o nome de cada um. Na letra C, quantos e quais são os estados brasileiros? Nos textos dessas páginas aí do livro, nós temos, né? O Brasil tem tantos estados e um Distrito Federal. Aqui, além de você colocar o nome a quantidade de estados, você vai escrever o nome dos estados, ou seja, todos esses que aparecem lá no mapa da divisão geográfica. Qual região tem menos estados e qual que tem mais? Você vai dizer, a região que tem menos estados tem uma lá que tem 3 estados, essa é a menor. E aqui tem mais, tem 9 estados, né? Coloca o nome e a quantidade, né? Para que servem as legendas? Quando a gente estudou os elementos constitutivos do mapa, a gente viu que elas têm uma finalidade, ou seja, seria possível fazer a leitura do mapa sem a legenda? Para que serve a rosa dos ventos, que é aquele íconezinho que fica ali ao lado, apontando norte, sul, leste, oeste e os pontos colaterais. O que é que ela indica? Na atividade 7, vocês vão observar o planisfério, que é essa figura aqui, e escrever os nomes dos continentes da Terra. A gente estudou os continentes e os oceanos. Os oceanos são grandes porções de água. Na Terra nós temos o Atlântico, o Pacífico, o Índico, o Oceano Glacial Ártico e o Antártico. E os continentes são esses em que a gente diz que existe terra. Então já tem escrito aqui o nome, com exceção da América, que vocês estão vendo só o nome dos países.
mas a América ela está dividida em três, então esse continente aqui todinho é americano. Aí escreve o nome dos outros, certo, meu irmão? Quando tiver escrito aqui dentro dos continentes, vocês trazem para cá. Então façam com atenção, leiam com bastante atenção os textos para completar a provinha de vocês de forma correta, certo? Além da atividade de geografia, hoje nós temos a atividade de português, iniciando conteúdo novo na página 106 do livro de vocês. Hoje nós vamos estudar a sílaba e a tonicidade, ou seja, a sílaba mais forte de uma palavra. Releia este parágrafo da reportagem porque temos de comer, observando as palavras em destaque. Bem alimentados, somos mais dispostos, temos mais interesse em trocar experiência com os outros, somos capazes de pensar melhor sobre o que acontece nas nossas vidas. Somos até mais bem-humorados. Já em pessoas com alimentação deficiente é comum o desânimo e até mesmo a tristeza. Todo mundo quando está com fome sente alguma coisa, né? Sente irritabilidade, sente dor de cabeça, sente inquietação, não dá vontade de fazer nada. As palavras destacadas que nós temos aqui são melhor, até e comum. Vocês estão vendo que as sílabas dela, a mais forte, estão todas destacadas. Em melhor é o lió, em até é o té e em comum o né? Em cada palavra, que sílaba foi pronunciada com mais intensidade? Aí você escreve elas aqui e coloca, né? Faz um círculozinho à frente da sílaba com maior intensidade. A sílaba pronunciada com mais intensidade é chamada de sílaba tônica da palavra. As sílabas que foram destacadas nas palavras do item A são sílabas tônicas. Porém, somente uma delas tem acento gráfico, ou seja, o acento está sinalizado na palavra escrita. Qual é essa palavra? Escrita. Então, dessas aqui, quem recebe acento, né? Porque a gente, quando a palavra está acentuada, é fácil a gente descobrir qual é a sílaba tônica. Mas ela não estando, nós temos que pronunciar devagar para descobrir aquela que sai com maior intensidade, ou seja, quando você pronuncia que sai de forma mais forte, né? Para classificar uma palavra quanto à sua sílaba tônica, devemos contar as sílabas começando sempre do fim. Somos, aqui a gente diz que é a última, né? E o só, penúltima. Incapazes, a mais forte de capazes é o pai. A gente diz última, penúltima, antepenúltima. Aqui em interesse, última, penúltima, antepenúltima sílaba, né? Então aqui a sílaba mais forte seria a penúltima. Percebeu que nestes exemplos a sílaba tônica cai sempre na penúltima sílaba? Em língua portuguesa, a sílaba tônica pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. A gente conta sempre do fim, do final da palavra para lá, certo? Aí vamos para a página 107 do livro de vocês. Mais atividades, né? Se encontram, aliás, mais atividades. Leia em voz alta as palavras e observe qual a sílaba tônica de cada uma delas. Desânimo, última, penúltima, antepenúltima. Em desânimo, a sílaba mais forte é a antepenúltima. Acontece, a sílaba tônica penúltima. Encerta, sílaba tônica penúltima. Agora leia estas palavras e circule a sílaba tônica de cada uma delas. Estranha, ideia, seria, vassoura e veja. Só ler e sublinhar, aliás, circular, né? Fazer uma bolinha em torno da mais forte. Dependendo da posição da sílaba tônica, a palavra recebe uma classificação. Veja, até é a última. Então, quando é a última, ela é chamada de oxítona. Na palavra capazes, é a penúltima, ela é uma paroxítona. Na palavra desânimo, a sílaba forte é a antepenúltima, portanto, ela é uma proparoxítona. Se a sílaba tônica de uma palavra for a última, dizemos que a palavra é oxítona. Se for penúltima, dizemos que é paroxítona. Se for antepenúltima, dizemos que é proparoxítona. Agora, observe a posição da sílaba tônica das palavras da atividade 2. Aqui, ó. Vocês vão voltar para cá. Já que vocês circularem, vocês vão ver qual é a sílaba mais forte, né? Escreva se as palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Estranha. Dependendo da que você circulou lá, ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Ideia.
seria vassoura e veja. A pergunta 4, o que você observou a respeito da classificação das palavras feitas na atividade 3? Aqui vocês vão citar a regra para a classificação quanto à sílaba tônica, certo, pessoal? Façam com atenção, não deixem a atividade em branco, assistam principalmente o vídeo antes de realizar as atividades. Boa tarde a todos, bons estudos, até a próxima aula. Beijos, se cuidem.